Olá, boa tarde. Agora são 5 horas e 22 minutos. Estamos de volta com o Conexão Vestibular. Aqui você acompanha todas as informações sobre o vestibular da PUC Minas para o primeiro semestre de 2015. E agora nós vamos até a portaria principal do campus Coração Eucarístico conversar com o Wellington Pereira. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os telespectadores que estão acompanhando a cobertura no Conexão Vestibular. Olha, o curso mais concorrido desse vestibular foi o curso de Medicina, com 78,26 candidatos por vaga. Em segundo lugar, foi o curso de Direito, com 12,66. Em relação ao vestibular passado, o curso que obteve crescimento foi o curso de Odontologia, que registrou 10,29 candidatos por vaga, ocupando assim um quarto lugar. Eu estou aqui com o Gabriel, que acabou de sair da sala de aula. Gabriel, você prestou vestibular para qual curso? Bom, eu prestei vestibular para o curso de Direito. E como é que estava a prova? Estava fácil, estava difícil, estava tranquilo? Foi dentro daquilo que você estudou? Sim, foi dentro que eu estudei, sim. A prova da PUC sempre muito bem conceituada, né? Por que você escolheu a PUC Minas? Bom, além de ser uma faculdade perto da minha casa, ela também muito nomeada e gostaria muito de prestar vestibular aqui. Obrigado, Gabriel, e boa sorte aí. Muito obrigado. É com você aí no estúdio, Carol. Wellington Pereira, Conexão Vestibular. Muito obrigada, Wellington. Parabéns aí pelo trabalho. E agora a gente continua o programa. O tema deste bloco é o curso de Ciências Biológicas, que forma profissionais capazes de atender as demandas ligadas ao meio ambiente e à sustentabilidade. Na PUC Minas, a graduação é oferecida nas modalidades de bacharelado e licenciatura. Um dos temas mais importantes da área e que tem impacto direto na vida cotidiana é a gestão dos recursos hídricos. A longa estiagem que afeta Minas Gerais já secou nascentes e reduziu o volume de rios e córregos que cortam o estado. Mas qual a real dimensão desta seca? Confira a entrevista que foi ao ar no programa Revista. Segundo o Tempo Clima, este ano choveu abaixo da média, principalmente no período chuvoso, que vai até março. A estiagem já reflete em rios e nascentes do estado. Em 2011, nossa equipe esteve em São Roque de Minas, na nascente do Rio São Francisco. O cenário é bem diferente do atual, com a nascente bem abaixo do nível normal. O cenário é preocupante. As chuvas aguardadas a partir da segunda quinzena de setembro não chegaram. A expectativa é que em novembro a chuva comece a restabelecer o nível de rios, reservatórios e nascentes na região sudeste do Brasil. E para entender essa realidade, eu converso com Marcos Poliano, do Projeto Manuelzão. Marcos Poliano, o Projeto Manuelzão vem trabalhando desde a década de 90 para resgatar nascentes e rios. Mas se não tem água, não tem rio. Esse cenário, ele tem assustado quem trabalha na preservação desse bem tão precioso? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que pensar, e aí é importante que todo mundo entenda que essa questão da água, ou da chuva, ela é um aspecto da questão da morte dos nossos rios. O que é importante é que a gente tenha áreas de recarga, áreas verdes, córregos, nascente, para ir alimentando os nossos rios o tempo todo, né? E o que nós fizemos foi gradativamente fazer com que esse complexo sistema deixasse de existir na sua integridade. A gente foi desmatando, foi acabando com a nascente, foi poluindo os nossos mananciais. Com isso, a gente foi perdendo a vitalidade dos nossos rios e daquilo que alimenta eles, né? Recentemente, Poliano, uma das nascentes do Rio São Francisco secou. Essa é uma realidade que está se estendendo para outras regiões do estado? Com certeza, né? A gente ficou, de certa forma, assustado com uma das nascentes do São Francisco ter secado, que é simbólica, né? Mas ela mesmo está na Serra da Canastra, que sofreu um incêndio enorme. Então tudo isso foi provocando o enfraquecimento dela, né? Então ela realmente, hoje, ela praticamente saiu do nível que ela está no nível mais profundo, então você não vê a água brotando do solo ali. E como essa nascente, várias nascentes de todos os afluentes do São Francisco também estão no mesmo estado. Então o que preocupa não ser aquela,
O que nos preocupa é que todas as nascentes praticamente estão tendo o mesmo destino. E como é que o Manuelzão tem trabalhado para prevenir essas secas, para conservar esses rios? A gente já vem nesse trabalho, né, há mais de 16 anos, né, exatamente mostrando para todo mundo a importância dos rios para a nossa vida, né, porque a gente foi fazendo meio uma desassociação de rio com cidade, de rio com a nossa água de abastecimento. Então a gente foi meio perdendo essa noção ambiental. Então o projeto, desde da sua formação, começou a trabalhar com essa ideia: saúde, ambiente e cidadania, ou seja, é preciso linkar essas coisas, né? A gente não vai ter saúde, não vai ter qualidade de vida se não tivermos rios vivos e saudáveis. E nós estamos vendo claramente a que ponto pode chegar. Quer dizer, a morte de um rio, de certa forma, é a morte das pessoas e das comunidades que estão no entorno do rio. A longo prazo, esses períodos grandes de estiagem podem causar algum dano permanente para os rios? Eu acho que o problema da estiagem tem a ver também com a questão de mudança climática. Às vezes a gente fica preocupado com o que está correndo dentro do rio e esquece do entorno. Então, se a gente não cuidar do entorno, nós não vamos cuidar do rio. Então não adianta simplesmente chover pra caramba, né? Vamos dizer que mesmo que chova muito esse ano, ainda assim, com as áreas de recarga comprometida, com as áreas verdes desprotegidas, com a falta de mata ciliar, essa quantidade de água, ela tende a se esvair muito rapidamente, né? Então, vamos dizer, o rio pode encher hoje e daí a uma semana parecer que já não chove há mais de um mês, né? Então, o que eu acho que a gente tem que preocupar é que o rio é solo dependente, ele é ecossistema dependente. Então, se não preservarmos o entorno, não há como ter água correndo dentro do leito do rio. O volume de água por pessoa no Brasil é 19 vezes o recomendado pela ONU, mas a gente já passou por momentos de racionamento de água, de luz. Como que se dá essa contradição entre a escassez e a abundância? É preciso que a gente entenda um pouco como é que essa água está distribuída no país. A distribuição dessa água não é uniforme pelo Brasil, né? Enquanto a Amazônia tem quase 60% da água do Brasil, por outro lado, ela só tem 6% da população brasileira. Do outro lado, o Sudeste tem praticamente quase que 50% da população brasileira e só tem 6% da água disponível no território nacional. E por isso mesmo essas regiões, principalmente a Sudeste, deveria ser deveria dar o maior exemplo de conservação e de gestão das águas, né? E a gente vê que não é isso que acontece, ao contrário, é uma das regiões que mais degrada, mais polui os cursos d'água e que, portanto, praticamente os torna inviável para utilização para uso humano, ou atividades econômicas ou outros usos. Muito interessante o projeto desenvolvido pelo pessoal do Manuelzão. E como nós pudemos assistir ao longo do programa, a PUC Minas está presente em Belo Horizonte, no Barreiro, Contagem, São Gabriel e também no interior. E agora a gente vai para a portaria do campus Coração Eucarístico conversar com o Bruno Costa, que tem mais informações para a gente desse processo seletivo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E o tema da redação foi sobre maioridade penal. E ao meu lado está a vestibulanda Luísa Camargo. Boa tarde, Luísa, tudo bem? Você teve alguma dificuldade na hora de escrever a redação, ainda mais que era um artigo de opinião? Na redação teve um tema bem atual que a gente está vindo debatendo há algum tempo, vendo os nossos presidenciáveis debater. Então foi bem fácil, o artigo de opinião a gente já vem treinando há algum tempo. E qual o curso que você está tentando a vaga? Medicina. Então, sucesso para você no vestibular. Lembrando, Carol, que 25 pessoas realizaram a prova em condição especial. A maioria vestibulandos com déficit de atenção. Estes candidatos tiveram um tempo de prova aumentado. É com você aí no estúdio, Carol. Muito obrigada, Bruno. É isso aí, ótimas informações direto do campus Coração Eucarístico. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com uma matéria sobre os 100 anos da Primeira Guerra Mundial e mais informações sobre o vestibular primeiro semestre de 2015 da PUC Minas. Até já!